queiram reassistir, enfim, tá? Bom, pessoal, na aula de ontem nós falamos acerca das preposições. Vimos que as preposições são palavras que ligam termos a outros termos, palavras a outras palavras, e nós vimos três, né? As três preposições que utilizamos muito em inglês, que é o in, o at e o on, né? Parece que é uma aula com pouca coisa, mas não é, né? A gente tem ali tanto in, at, on utilizamos para fazermos referência de tempo, utilizamos também para fazermos referência a lugar, só que cada um deles é em um contexto específico, né? A gente viu tudo isso ontem, e hoje a gente vai ter um conteúdo também muito importante, mas bem mais leve, né? Que é a respeito do horário, né? Como que nós podemos nos referir ao horário em inglês, né? Na verdade, não é uma característica do inglês exatamente, é uma característica dos países que adotam o idioma inglês, né? Mas em outros países que não têm o inglês como o idioma oficial, também é utilizado esse sistema de horário deles. Então, nós temos um sistema próprio aqui no Brasil, né? Claro, outros países utilizam, e nós temos esse sistema diferente que nós vamos ver, que é utilizado em lugares como nos Estados Unidos e na Inglaterra, né? Pessoal, como que funciona o nosso sistema de horários, né? É um relógio analógico, como nós estamos vendo, ele vai do 1 até o 12. Quando ele acaba no 12, ele volta para o 1. Somente nas versões digitais dos relógios que nós temos do 1 ao 23, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, né? E aqui no Brasil, como nós adotamos o sistema de 24 horas, né? Quando a gente quer se referir a um horário, a gente não tem que falar, por exemplo, que necessariamente a gente não tem que falar, são 5 da tarde. Por quê? Porque 500 é 5 da manhã. 1700 é 5 da tarde. Né? O correto seria a gente dizer que, em vez de são 5 da tarde, dizer que são 17 horas. Né? Porque 500 é 5 da manhã. 5 da tarde é 17. Então, ao invés de você falar que são 5 da tarde, você deveria dizer que são 17 horas, né? Agora mesmo, são 16 horas, horário de Brasília, né? Não posso dizer que são 4 da tarde. A gente fala isso coloquialmente, mas o horário correto é 16 horas. Então, no sistema de 24 horas, fica claro qual horário é qual, né? Se eu falo 5 horas, 500, você não vai entender que são 5 da tarde. Você vai entender que são 5 da manhã, porque você sabe que o 1700 que significa 5 da tarde. Quando eu falo para você que são 2 horas, claro, estou falando de uma maneira correta. Se eu falo que são 2 horas, 200, você não vai entender que são 2 da tarde, você vai entender que são 2 da manhã, porque você sabe que 2 da tarde é 1400. São 14 horas, né? Só que o que acontece? Em países, né, como nos Estados Unidos, como na Inglaterra, nós não utilizamos o sistema de 24 horas para nos referirmos ao horário. Nós utilizamos o sistema de 12 horas. E você fala, poxa, como assim o sistema de 12 horas? É igual um relógio normal, como esse aqui, ó? Sim. Um dos números deles vão do 1 até o 12. Só que mesmo que seja a versão digital, ele não continua no 13 para indicar 1 da tarde, não continua no 14 para indicar 2 da tarde. O que acontece? No sistema de 12 horas, o ponteiro vai do 1 até o 12. Qual que é o problema disso? Pensa, no sistema de 24, a gente tem um horário específico para dizer que é, por exemplo, de tarde, e outro que é para dizer que é de noite. Né? Quando eu digo para você que são 8 horas, no sistema de 24 horas, você entende que 8 horas é 8 da manhã, porque 8 da noite é 20 horas. Quando eu digo para você que são 10 horas, você entende que são 10 da manhã, porque você sabe que 10 da noite seria 22 horas. Só que no sistema de 12 horas, pense um pouco. Vamos supor aqui, ó, que o ponteiro ele indique 4:30 da tarde. Aqui, ó. Né, 4h32, 4h33, mais ou menos, né? Eu tô falando que é de tarde, mas como você tem certeza que é? Porque num sistema de 12 horas, quando for 4h33 da manhã, o ponteiro vai estar assim. Num sistema de 12 horas, quando for 4h33 da tarde, o ponteiro vai estar aqui também. Diferentemente do sistema de 24 horas, que a gente bate o olho e fala 2 horas, 2 da manhã, 14 horas, 2 da tarde,
No sistema de 12 horas, a gente tem que deixar claro se estamos nos referindo a um horário que é de dia ou se é de noite, tá? Para isso, nós utilizamos o AM e o PM, tá? Então, sempre você vai falar o horário e depois do horário, AM ou PM, tá? Esse AM significa antes do meio-dia e PM depois do meio-dia. Mas para facilitar, eu não gosto muito de explicar dessa forma. Eu prefiro explicar e o que eu quero que você entenda é que você vai utilizar o AM para dizer que é, por exemplo, para você se referir aos horários entre a madrugada e a manhã, ou seja, entre meia-noite e 11h59 da manhã, e você vai dizer os horários através do PM para se referir ao período que vai do meio-dia até as 11h59 da noite, certo? Então, por exemplo, se eu quero falar que são 2 da manhã, eu vou falar 2, que é o número 2, 2 AM ou PM, 2 da manhã, vou dizer 2 AM, ó. Agora, se eu quero falar que são 2 da tarde, eu vou falar 2 PM. Se eu quero falar que são 7 da manhã, eu vou dizer 7 a.m., porque o a.m. nós utilizamos para nos referir aos horários do período da madrugada e da manhã. PM de tarde e noite. Então, 5 da manhã, 5 a.m. 3 da manhã, 3 a.m. 9 da manhã, 9 a.m. Agora, 2 da tarde, 2 p.m. 3 da tarde, 3 p.m. 8 da noite, 8 p.m. 10 da noite, 10 p.m. 1 da manhã, 1 a.m. Então, o a.m. você vai utilizar para falar sobre os horários da madrugada e o período da manhã, e o p.m. você vai utilizar para falar dos horários no período da tarde e da noite. Tudo bem? Então, alguns exemplos, né? Aqui, ó, nesse relógio está indicando 05:30, ou seja, são 5h30. Isso aqui, ó, 5:30 p.m. 5:30 p.m., né? Esse PM, será que é 5h30 da manhã ou 5h30 da tarde? É 5h30 da tarde, porque PM é o horário que nós utilizamos para descrever o período da tarde e da noite, e o AM da madrugada e da manhã. Então, 5:30 PM é 5h30 da tarde. Agora, 5:29 AM, AM, você tem que se lembrar que você utiliza para falar sobre o período da madrugada e da manhã. Então, 5:29, né, 5:29 da manhã. Se fosse 5:29 da tarde, seria o mesmo 5:29 mais PM. Tudo bem? Não se preocupe muito em ficar decorando como fala 5:29, que é 29, não. Eu quero, nesse momento, que você entenda a utilização do AM e do PM, principalmente. Tá? Nós temos essa placa aqui, ó, que indica que é proibido estacionar entre as 8 e as 6. Mas 8 do que até 6 do que? 8 a.m. 8 a.m. você sabe que o a.m. você vai utilizar para falar sobre o período da madrugada e da manhã. Então, 8 a.m. vai ser 8 da manhã. E 6 p.m., né, 6 p.m., você vai lembrar que o p.m. você utiliza para se referir ao período da tarde e da noite. Então, 8 a.m., 8 da manhã, até às 6 da tarde é proibido estacionar. Entre 8 a.m., 8 da manhã, e 6 p.m., que é 6 da tarde. Tudo bem? Tá? Tem aqui uma tabelinha completa para vocês entenderem ainda melhor que o AM nós utilizamos para nos referirmos ao horário da madrugada e da manhã e o PM para se referir ao horário da tarde e da noite. Então, por exemplo, ó, num sistema de 24 horas, meia-noite é 0000. Já num sistema de 12 horas, é 12 AM. Lembra que AM é da madrugada até a manhã. Ou seja, entre meia-noite e 11h59 da manhã. Meio-dia, meia-noite e meia é 00:30. Agora aqui você vai dizer 12:30, só que 12:30 AM, né? Porque é da madrugada. Se você quer falar que são meio-dia e meia, você vai dizer o mesmo 12:30, só que em vez de AM você vai dizer PM. Tudo bem? PM, tá? Então, entre o período da madrugada e da manhã é AM. E o PM é o período da tarde e da noite. Tudo bem? Se eu quero dizer que são 1 da tarde, como que eu escrevo isso? Eu vou dizer aqui, eu vou utilizar o AM ou o PM?
Isso. Aqui eu vou utilizar o PM, exatamente. Por estar me referindo ao período da tarde. Tarde, noite, perdão. Tarde, noite, PM. Madrugada e manhã, AM, tá? 7 da noite. Como que fica? Escrevam, tipo assim, ó, 7 da noite, coloca 7:00 e PM ou AM, tá? Isso, exatamente. 7 da noite, 7 p.m. Ótimo. 7 p.m., tá? E 5 da manhã? Como que eu escrevo 5 da manhã em inglês? Isso, 5 a.m. Perfeito, porque manhã e madrugada a.m. Tarde, noite, p.m. Ótimo. Então, 5 da manhã, 5 a.m. Se fosse 5 da tarde, 5 p.m., tá? Só quero dizer meio-dia e 15, como que fica? Ótimo. Meio-dia e 15, 12:15 p.m., ou seja, 20:15 p.m. p.m. p.m., tá? Meia-noite. Na verdade, é 12 a.m., porque justamente o sistema de 12 horas é porque vai até 12. Esse 00 é no sistema de 24 horas. Se você quer dizer que é meia-noite, você diz 12 a.m., tá? O relógio vai até 12. Daí você só vai indicar AM ou PM para dizer se é tarde ou noite, se é manhã, madrugada. 12 p.m., meio-dia. 12 a.m., 12 é meia-noite. Se eu falasse 12 p.m., daí é meio-dia. 12 a.m., meia-noite, tá? Isso quero dizer 10 da manhã. Isso, perfeito. 10 a.m. ou 10 a.m. 10 a.m. em inglês 10 a.m. 10 a.m. 10 a.m., tá? 5 da tarde. Isso, 5 p.m. 5 p.m. fala que a gente pronuncia 5 p.m. 5 p.m. 5 p.m. Isso. 10:17 da noite. 10:17 da noite.
Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não, Larissa? Esse microfone está desligado. Pode ativar, por favor. O computador tá meio ruim, eu não entendi direito, desculpa. Os horários? Isso, Uhum. Só deixa eu acabar de dar a resposta desse. No caso, tá 10 bom. e 10 e 17 da noite, 10 e 17 p.m. No caso, ficaria 10:17 p.m. Olha aqui, ó. Os horários aqui, no sistema que a gente utiliza no Brasil, vai de 00 até 24. Então, quando eu digo para você que são 2 horas, você entende que são 2 da manhã. Quando eu digo que são 14 horas, você entende que são 2 da tarde. Quando eu digo que são 9 horas, você entende que é 9 da manhã. Quando eu digo que são 21 horas, você entende que são 9 da noite. Aí você fala, mas eu falo 4 da tarde. Eu falo errado, porque o certo é dizer que são 16 horas. Porque são 4 horas, é 4 da manhã apenas. Então, no sistema de 24 horas, fica claro qual horário você está se referindo. Você fala, são 14 horas, 2 da tarde, ponto. São 2 horas, 2 da manhã, ponto. São 5 horas, então 5 da manhã. São 5 da tarde, são 17 horas. São 11 horas, você entende que são 11 da manhã. Você, se eu falo que são 23 horas, você entende que são 11 da noite, que é 11 da noite. Então não tem margem para interpretação. 23 horas é sempre 11 da noite. 11 horas é sempre 11 no período da manhã. Mas em países como nos Estados Unidos, na Inglaterra, a gente não utiliza o sistema de 24 horas para se referir ao horário. A gente utiliza o sistema de 12 horas. Qual o problema de você utilizar o sistema de 12 horas? Que quando eu falo para você que são 2 horas o quê? Eu não tenho 14 para identificar o 2 de tarde e o 2 da manhã. Como só vai até como o ponteiro só vai até o 12, eu não consigo diferenciar quando o ponteiro está aqui, se são 2 da tarde ou 2 da manhã. Se eu olho para o relógio e está indicando 10 horas, como vai até o 12 só, como que eu vou saber se esse 10 é 10 da manhã ou 10 da noite? Eu não tenho como saber. Diferentemente aqui no Brasil, que a gente utiliza o sistema de 24 horas. E quando você, por exemplo, vê no relógio, o relógio digital, que são 10 horas, 10:00, é 10 da manhã. Só que se você vê 22 horas, é 10 da noite. Nós diferenciamos assim. Só que lá fora, você apenas utiliza o sistema de 12 horas. Então você bate o olho, aqui está 2. 2 o quê? 2 da manhã ou 2 da tarde? Então, para diferenciar, quando você vai usar cada. Quando você vai dizer o horário, você tem que dizer o horário em si, de 1 a 12, mas indicar através do PM ou do AM, para a pessoa entender se você está se referindo a período diurno ou noturno. E justamente o PM você vai utilizar para falar sobre o período da tarde e da noite. Então, quando eu falo 2 p.m., você entende que são 2 da tarde. Se eu falo que são 10 p.m., você entende que são 10 da noite. Porque o PM vai descrever os horários do período da tarde e o período noturno. Agora, se eu quero dizer que são 2 da manhã, eu vou continuar apontando o ponteiro aqui para 2 horas. Só que eu vou dizer 2 a.m. AM, 2 a.m. Esse AM você vai utilizar para falar dos horários da madrugada e da manhã e o PM da tarde e da noite. Você tem que utilizar esse PM e o AM, porque como o ponteiro vai até o 12, como que você vai adivinhar se aquele período específico é da tarde ou da noite ou da madrugada? Imagina se não tivesse isso, você teria que adivinhar. A pessoa ia falar que horas são, ela ia falar, são 3 horas, por exemplo, 3:00. Mas 3 o quê? Como não vai até 24,
né? Como não vai até 00, né? Entre 00 e 23 horas, você não consegue bater o olho assim e falar são 3 horas o quê? No sistema de 24 horas é mais fácil, porque 3 horas é 3 da manhã e 15 horas é 3 da tarde. Só que, como aqui só vai até o 12, quando eu digo que são 3, eu tenho que dizer se são 3 da tarde ou 3 da manhã. Para isso, a gente utiliza a diferença do PM e do AM. PM vai ser tarde e noite, AM, manhã e madrugada. Tá? Ficou mais claro? Conseguem agora? Sim. Ah, tá. A explicação que eu tinha dado agora, vocês pegaram, né? Do AM e do PM. Sim, eu peguei, né? Sim, sim. Certo. 1h20 da tarde, 1:20 p.m. 1:20 p.m. Por que você tem que utilizar o PM? Novamente, em países como os Estados Unidos, a Inglaterra, não é o sistema de 24 horas, é o sistema de 12 horas para você se referir ao horário. Aqui, quando você fala que são 2 horas, você entende que é 2 da manhã. São 14 horas, você entende que é 2 da tarde. Agora, quando você só fala que são 1h20, é 1h20 o quê? Não tem o 13h20 para dizer que é 1h20 da tarde. Você tem que dizer, de alguma forma, indicar que esse 1h20 ou é da manhã ou da tarde. Para isso que temos a diferença do PM e do AM. AM, madrugada e manhã. PM, tarde e noite. Tá? 5 da manhã. Larissa, você que tinha perguntado, ficou mais claro aqui? Ou ainda não? Tá. Isso, 5 da manhã, 5 a.m. Se fosse 5 da tarde, 5 p.m. Ótimo. 7 da noite. Isso, 7 p.m. 7 p.m. Ótimo, 7 p.m. Tá? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Querem que eu retorne, explicar alguma coisa? Como que tá, por favor?
Joia. Bom, essa é a primeira forma que nós temos de nos referirmos aos horários. Agora, lembra que eu falei que a gente não tem como diferenciar na escrita se é 1 da manhã ou 1 da tarde, por exemplo? A gente tem que utilizar o AM e o PM para diferenciar. Então, acontece que isso acontece só na escrita, porque nem sempre você tem que dizer o horário apenas dessa forma, por exemplo, 7 p.m. ou 7 a.m. Você pode dizer it is o'clock. Esse X aqui substitui qualquer número que você possa colocar. Então, são 7 horas, it's 7 o'clock. São 8 horas, it's 8 o'clock. São 9 horas, it's 9 o'clock. Daí você fala, poxa, mas... Então, it's 7 o'clock, são 7 horas. Daí você fala, poxa, mas você não falou que a gente justamente utiliza o PM e o AM para diferenciar se é o período da tarde, da noite, da manhã? Sim, utilizamos. Só que vamos supor que agora, né, pelo menos aqui em São Paulo tá sol. Vamos supor que eu e você, a gente esteja aqui em São Paulo e você pergunte para mim que horas são. Como eu e você, a gente está no mesmo horário, a gente está no mesmo fuso horário, você não está num país diferente, que tenha um horário mais adiantado ou atrasado em relação ao horário do Brasil, a gente está no mesmo lugar, você me encontra na rua. E como agora, você pergunta que horas são? Tá esse sol. Eu vou falar para você que são 4h33. Preciso te dizer que são 4h33 da tarde? Não, por quê? Você sabe que é de tarde. Você só não sabe qual horário que é ali naquele momento, mas você sabe que 4h34 agora é 4h34 da tarde, não da manhã. Então, se uma pessoa te para na rua para perguntar o horário, você não necessariamente precisa dizer o horário e AM e depois ou o PM. Por quê? Porque a pessoa sabe que período do dia é. O AM e o PM é para diferenciar se é manhã, tarde ou noite, mas como vocês estão na rua, estão no mesmo fuso horário, a pessoa sabe que horário que você está se referindo, por exemplo, agora, 4h34, você não vai entender que é 4h34 da manhã. Você vai entender que é 4h34 da tarde, porque a gente está no mesmo lugar. Então, você nem sempre precisa falar, it's 4:34 p.m. Não, você pode dizer, it's 4:34 o'clock. Por quê? Porque eu e você, a gente está no mesmo fuso horário. Eu não vou entender que é 4h34 da manhã. É mais na escrita que a gente utiliza esse PM e AM, porque por escrita não tem como eu saber onde você está. Né? Vamos supor, você me manda mensagem pelo WhatsApp. Que horas são? Eu não sei onde você está. Então, vou dizer, no caso, 4:35 p.m., para indicar que é de tarde. Agora, se eu e você, a gente está aqui em São Paulo, e eu falo que são 4h34, eu tenho que falar 4:34 p.m.? Não, porque você sabe que é de tarde. A gente está aqui, você não vai entender que é 4h34 da manhã. Então, quando você está no mesmo fuso horário que a pessoa, assim, a pessoa te para na rua para perguntar o horário, você não precisa dizer AM ou PM, porque o AM é só para diferenciar se é manhã, tarde ou noite. Como você está ali no mesmo lugar que a pessoa sabe se é manhã, tarde ou noite. Então, você diz horário apenas e depois o'clock. Então, se você quer falar que são 7 horas, você diz, né, que é 7 horas, você diz it is 7 o'clock. It is 7 o'clock. Se a pessoa te para ali no início da manhã para te perguntar isso, e você fala it is 7 o'clock, nesse contexto do horário da manhã, it is 7 o'clock, você vai entender que são 7 da manhã. Agora, já está escuro, e a pessoa para te perguntar que horas são, você diz it is 7 o'clock, nesse caso, 7 o'clock vai ser 7 da noite, tá? Vamos supor que no final de tarde, tá ali sol, né, o sol está começando a se pôr, você está caminhando no parque, e alguém para te perguntar o horário. Vocês dois estão ali no mesmo fuso horário, no mesmo lugar, tá sol. Então você sabe que esses 5 horas é 5 da tarde. Então você não precisa dizer it is 5 p.m. Pode dizer it is 5 p.m. Mas como vocês duas, né, você e a pessoa que parou para perguntar o horário, vocês estão no mesmo fuso horário, estão no mesmo lugar, você não precisa falar it is 5 p.m. Você pode dizer apenas it is 5 o'clock, tá? Agora, se
você estivesse de madrugada ali na rua e alguém te perguntasse que horas são, aí esse it is 5 o'clock são 5 da manhã. Porque vocês duas estão ali de madrugada na rua e não tem que deixar claro através de 5 a.m. Porque no contexto que vocês estão, a pessoa vai entender que nesse caso 5 o'clock é 5 da manhã. Tudo bem? Mesmo aqui, ó, para 12 horas, né? Se alguém te pergunta de noite que horas são e você diz it's 12 o'clock, a pessoa vai entender que é meia-noite. Agora, se na hora do almoço ali, você está saindo ali do trabalho para almoçar, alguém te pergunta o horário, nesse contexto, se você diz it is 12 o'clock, a pessoa vai entender que é meio-dia, tá? Se no período da tarde, ali, você acabou de almoçar, está voltando para o trabalho, e alguém pergunta que horas são, você não precisa dizer it's 1 p.m., porque a pessoa está no mesmo horário que você. Você só diz it's 1 o'clock. It's 1 o'clock apenas. Tá? Pessoal, tudo bem aqui? Precisem que eu explique de novo ou dê mais exemplos em relação à utilização desse o'clock? Tá. Larissa, tudo bem mesmo? Você tinha perguntado lá do AM do PM. Aqui tá claro, precisa que eu explique? Tá. Já. Bom, pessoal, para finalizar aqui, a gente tem os horários em frases, né? Como que a gente pode se referir aos horários dentro de uma frase? Sempre vai ser com o at, para dizer que algo é em tal horário, tá? Preposição at que nós vimos ontem, né? Então, por exemplo, se eu quero dizer que eu vou trabalhar às 7 da noite, eu vou dizer I will work at 7 p.m. Esse at, nesse caso, você traduz como se fosse as, né? Então, I will work at 7 p.m. Eu vou trabalhar às 7 da noite. Se fosse eu vou trabalhar às 7 da manhã, I will work at 7 a.m. Tá? Então, esse as aqui nós utilizamos como at. Eu vou trabalhar às 7 da manhã. I will work at 7 a.m. I will work at 7 a.m. Eu vou trabalhar às 7 da manhã. Se fosse eu vou trabalhar às 7 da noite, seria o mesmo. I will work at 7, mas 7 p.m. Se eu quero dizer que eu vou trabalhar às 7 horas, né, vamos supor que eu esteja saindo para o trabalho agora. Você me perguntar a que horas você vai trabalhar. Nós estamos aqui todos no mesmo fuso horário, né, quase todos, no período da tarde. Se eu digo para você, vou trabalhar daqui a pouco às 7 horas, você entende que esse daqui a pouco às 7 é 7 da noite. Então, se eu digo I will work at 7 o'clock agora, significa eu vou trabalhar às 7 da noite. Só que se a gente estivesse conversando de madrugada, eu falasse, vou trabalhar agora, às 7. Como a gente estaria conversando de madrugada, esse às 7 seria 7 da manhã. Daí, nesse caso, o 7 o'clock teria o sentido de 7 da manhã, tá? Sempre utilizamos com at também, tá? Só quero dizer que o voo é às 5 da tarde. The flight is at 5 p.m. Ou o voo é às 5 da manhã. The flight is at 5 a.m. Ou the flight is at 5 o'clock. Se a gente estivesse ali no mesmo fuso horário, poderia falar, the flight is at 5 o'clock, é 5 horas. Por exemplo, agora. Agora são 4h41. Se eu quisesse dizer que o voo é daqui a pouco, às 5 horas, ou seja, at 5 o'clock, nesse contexto, 5 o'clock tem o sentido de 5 da tarde, porque é daqui a pouco. Agora são 20 para 5 da tarde, então esse daqui a pouco, às 5 horas, 5 o'clock teria sentido de 5 da tarde, tá? Se por outro lado eu quero dizer que vou às 5 da manhã, utilizo o mesmo at, né? As, the flight is at 5 a.m. The flight is at 5 a.m. O voo é às 5 da manhã, tá? E o 5 o'clock, como eu disse, se eu falar que é daqui a pouco, como agora é de tarde, se eu falar que é daqui a pouco às 5 horas, como é daqui a pouco, 5 horas necessariamente vai ser 5 da tarde, tá?
The flight is at 5 o'clock. Mas se nós estivéssemos tendo essa aula aqui de madrugada e eu falasse, ó, o voo é daqui a pouco, às 5 horas. Como a gente estaria de madrugada, esse 5 o'clock seria 5 da manhã. Tá? Pessoal, então aqui a gente fecha o nosso conteúdo sobre horários. Nós vimos 3 pontos aqui na aula. Primeiro é quando você quer utilizar para se referir aos horários, através do AM e do PM. O PM que é tarde e noite, e o AM que é manhã e madrugada. O segundo ponto da aula foi a questão do o'clock, né? Quando a pessoa está ali no mesmo fuso horário que você pode dizer o horário e o'clock, em vez de se preocupar com o PM e o AM, porque a pessoa vai entender se é manhã ou noite. Se a pessoa te para no meio ali da rua, numa tarde com um sol muito forte, e você diz que são 3 horas, você diz 3 o'clock, porque você não precisa dizer 3 p.m., porque a pessoa já sabe que é da tarde. Vocês estão ali no meio do sol, você não precisa falar 3 p.m. Daí você diz apenas 3 o'clock, tá? E sempre que você for se referir a horários nas frases, como o voo é às 5 horas, 5 o'clock, 5 a.m., 5 p.m., eu vou trabalhar às 7 horas, I will work at 7 p.m., 7 da noite. I will work at 7 a.m., eu vou trabalhar às 7 da manhã. I will work at 7 o'clock, eu vou trabalhar às 7 horas apenas, tá? Então, isso que eu queria passar aqui para vocês hoje. Alguém tem alguma dúvida em relação a algum desses pontos da aula? Ah, sim. Não, já é uma parte bem mais avançada. E, para ser sincero, no dia a dia a gente não utiliza muito, não. Posso até falar com vocês depois, mas no módulo intermediário, pelo menos agora, não. Olha. Pessoal, por favor, mais alguém tem alguma dúvida em relação à aula de hoje? Tá ok, professor. Certo. Bom, pessoal, a gente fecha a nossa semana aqui, então. Se vocês forem fazer alguma atividade amanhã, sábado ou domingo, pode mandar a qualquer momento. Se vocês estiverem assistindo a gravação de alguma aula no final de semana ou amanhã e tiver com dúvida, me chamem também a qualquer hora, tá? Fico à disposição de vocês, tá? Hoje, às 8 horas e às 10 a gente retorna para novamente ter a aula aqui em relação aos horários, tá? Vou finalizar a gravação aqui e essa mesma aula que a gente acabou de ter, vocês vão ter acesso lá no YouTube, tá?